Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo agora um videozinho abordando ali a questão de limite de uma função, né? Como a gente consegue obter o valor desse limite, tá? Vamos lá. Gente, primeiramente, né, o que é o limite? Tá? O limite ele é uma ferramenta, né, da matemática que ele analisa o comportamento de uma função, né, verificando quando, né, para quanto o valor da imagem dessa função ela aproxima-se, ou melhor, ela tende quando a variável independente, né, ou seja, o valorzinho de x, ele se aproxima de um dado valor. Tá? Então, não quando ele é aquele valor, né? Não quando x se aproxima de um valor determinado, mas quando ele é um valor, né, um valor determinado, mas quando ele se aproxima daquele valor, o que acontece com a imagem, né? Para onde ela está indo, para quanto que ela está se aproximando. Tá? Então, o limite ele trata-se de uma análise de aproximação. Tá? Uma das formas de a gente analisar esse tipo de comportamento é utilizando a ideia de uma análise numérica. Né? O que seria fazer uma análise numérica? A gente pega a função e a gente vai atribuindo valores de x próximos do valor desejado, tá? E a gente verifica o que está acontecendo com o valor da imagem, a gente verifica para quanto que ela está tendendo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Né? A seguir é apresentada uma tabela de aproximação, a tabela 1, né, dos valores de uma função f aos arredores do valor x, do valor 3. Né? O que é esses arredores? Ou seja, próximos do valor 3. Eu não estou falando exatamente para o valor 3, mas estou falando próximo desse valor 3. Tá? Então vamos dar uma olhada. Nós temos aqui, primeira linha são os valores de x, segunda linha, os valores da f de x. Tá? Então o primeiro valor, você tem aqui 2,9 para x. Você, usando o 2,9, você chegou aqui no valor de 8,41. Tá? Quando você usa 2,99, você chega num valor de 8,9401. Tá? Quando você usa 2,999, você chega em 8,994001. Perfeito? Então, estou um valor próximo de 3 e o número aqui deu 8,99. Né? 4. Então, note que quanto mais eu estou me aproximando, né? Quanto mais próximo do 3 eu estou, né? Quanto me aproximo do 3, você tem que o valor da imagem de f está se aproximando de alguma coisa. Tá? Às vezes não. Né? Nesse caso, está se aproximando de um dado valor. Tá? Vamos olhar o que está acontecendo quando eu me aproximo por outros valores. Né? Já arredores eu tenho uma aproximação superior também. Né? Então, 3,1, então você tem aqui uma imagem igual a 10. Para 3,01, o resultado dá 100. Tá? Para 3,001, o resultado, né, o valor da função dá 1000. Tá? Você consegue perceber que aqui o valor da função está aumentando cada vez mais. Tá? Então, isso é uma outra forma de se aproximar. Perfeito? Bom, analisando a tabela, o que podemos afirmar sobre? Né? Ele traz aqui 3 perguntinhas. Né? A primeira pergunta, no caso, é limite de f para quando x ele tende a 3 menos. Né? O que é esse 3 menos? É aproximar-se do valor 3 pelos menores. Né? Note que no outro aqui você vai ter o limite de f quando x se aproxima do 3 mais. Né? Então, 3 mais, se aproximando pelos maiores que 3. Tá? E, por final, ele pergunta para a gente qual é o limite de f para quando x tende a 3. Tá? Bom, olhando para a tabela, nós temos o seguinte: quanto mais próximo de 3 eu estou, né? Aqui, ó, a valor da função, o valor de f, né, ele está cada vez mais próximo. Né? Se a gente começar a expandir aqui, 8,9,
9, se eu pegar um mais próximo, para mim vai ficar 8,999, eu estou muito próximo do valor 9, né? Ou seja, 8,99 está cada vez mais próximo do valor 9. Tá? Então esse limite lateral, né, a expressão, conforme ela se aproxima do número 3, seguindo aqui uma aproximação lateral pelos menores do que o 3, ela está cada vez mais próxima do número 9. Não estou dizendo que ela é 9, tá? Eu falando que ela se aproxima de 9, tá? Que é a ideia do limite. Para quanto isso está se aproximando, tendendo. Tá? Quando eu olho para uma aproximação, né, x se aproximando pelo n+, né, do 3+, você percebe que você está aumentando os valores, né? 10, 100, 1000. Se eu seguir a lógica imposta aqui, se eu pegar um pouquinho mais próximo, provavelmente eu vá para 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 trilhão. Ou seja, os valores estão se tornando cada vez maiores. Tá? Então, quanto mais próximo do mesmo valor 3, mas tomando uma aproximação pelos números maiores que o 3, o valor da função f, o valor de f, está cada vez maior. Então, eu posso afirmar que isso aqui está tendendo para o valor infinito, tá? O que geraria para nós uma chamada assíntota vertical. Tá cada vez maior. Tá? E por último, né, qual é o valor, né, do limite da função para quando x tende a 3? Esse cara, né, essa pergunta, ele nos traduz aqui a ideia da conclusão dos limites laterais. Né? Quando que um limite de uma função ele existe? Né? Ele existe quando eu me aproximo de um número e você tem uma convergência. O que é uma convergência? Esse cara e esse que estão aqui na tabela, são valores próximos. Eles estão se aproximando da mesma coisa. Tá? Aqui eu tenho, de um lado, ele se aproxima de 9, do outro lado, ele tende para o infinito. Então, eles não estão convergindo para o mesmo valor. Tá? Eles estão divergindo. Um está indo para 9, o outro está indo para o infinito. Tá? Logo, nessa situação, como não ocorre essa convergência, a gente diz que o limite ele não existe. Ou seja, o limite de f para quando x tende a um determinado valor só vai existir se esses dois laterais forem iguais, né? Eles tenderem a se aproximarem do mesmo número. Tá? Claro, essa é uma forma numérica de a gente chegar no cálculo do limite, determinar o limite. Né? Agora a gente vai ver umas outras formas. Tá? Pegando aqui, limite de x ao quadrado menos 1, né, sobre x mais 1 para quando x tende a 2. Uma forma de a gente obter o limite de forma direta, né, forma prática, tá, é fazendo a substituição direta. Por quê? A substituição direta, né, existe uma condição que se a expressão que eu estou trabalhando, que no caso é esta daqui, tá, essa expressão, x ao quadrado, né, x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Isso aqui eu vou chamar de f de x. Tá? Essa nossa f de x ela tem um domínio, né, um domínio de definição. Tá? Se eu estou trabalhando com um cálculo de limite, dentro do domínio de definição, o limite vai ser igual ao valor da imagem. Certo? Ou seja, se eu me aproximar de qualquer lado, ele vai coincidir com o valor da imagem. Tá? Só não funciona se você não estiver trabalhando dentro do domínio de definição. Tá? O domínio de definição dessa, ó, racional, né? Expressão racional, você tem aqui x dividido é divisão por x mais 1. Tá? Então o domínio dela pode ser qualquer valor de x com exceção do menos 1, que senão menos 1, zero o denominador. Você está trabalhando com uma aproximação do 2, então você está dentro do domínio de definição. Tá? Mas vou usar aqui o método prático. Né? O que é o método prático? Primeira coisa, eu vou tentar calcular esse limite de maneira direta. Método direto, eu vou substituir. Tá? Vou substituir, você vai ter 2 ao quadrado menos 1 dividido por 2 mais 1. Substituir, estou calculando a imagem. Tá? A gente vai ter aqui 4 menos 1, eu já estou querendo colocar aqui o resultado, né? Menos 1 dividido por 3. O que vai gerar aqui para nós 3 dividido por 3, que é igual a 1.
certo? Cheguei. O que isso quer dizer? Que o limite desta expressão, né, o limite dessa expressão, x² menos 1 sobre x mais 1 dessa função, para quando o x se aproxima de 2, né, ou seja, essa expressão está se aproximando do valor 1. Ela está tendendo para o valor 1, que é o valor da sua imagem, e eu tenho aqui o limite resolvido, tá? Sem problema algum. Tá? Agora vamos ver um caso quando que isso não acontece, né? Esse casinho aqui. Então temos aqui limite de x² mais 3x sobre x mais 3 para quando x tende a menos 3. Tá? Para quando x tende a menos 3. Se eu aplicar a substituição, então eu vou substituir no x o menos 3, você vai ter que menos 3 elevado ao quadrado mais 3 vezes o menos 3 dividido por menos 3, ou 3 negativo, mais 3. Tá? Nós teremos menos 3 ao quadrado, são 9, menos, né? 3, né? Vezes menos 3, positivo e negativo, negativo, menos 9, e menos 3 mais 3. Isso nos gera o 0 sobre 0. 0 sobre 0 quer dizer que você tem uma imagem indeterminada, né? Ou seja, a imagem ela é indefinida nessa região. Para menos 3, a imagem você não consegue estipular, ou seja, você está fora do domínio de definição, você está se aproximando no valor que não está definido para essa expressão. Tá? Então, o que a gente faz quando isso acontece? Quando isso acontece, o 0 sobre 0, ou seja, o valor indeterminado, a forma indeterminada, a nossa expressão ela é fatorável. O que eu quero dizer que ela é fatorável? Quer dizer que x² mais 3x sobre x mais 3, ela pode ser simplificada. Como que a gente pode simplificar? Eu vou usar aqui um método. O que é x²? X² é x vezes x, mais 3 vezes x, dividido por x mais 3. Tá? Note que ali no numerador, você tem um x aqui e outro x aqui. Isso aqui é o chamado fator comum. Tá? Fator comum. Você tem uma multiplicação aqui, você tem uma multiplicação aqui. Nessas duas multiplicações, você tem um elemento que aparece nas duas. Quando você tem esse fator comum, você pode colocá-lo em evidência. Então, eu vou colocar aqui x em evidência, vezes, abre parênteses. Né? Bom, se eu coloquei o x desse primeiro cara em evidência, sobrou para nós x. Aqui era 3x, eu coloquei o x em evidência, sobrou mais 3. Tá? Dividido aqui por x mais 3. Tá? Note que ao fazer isso, você ficou com uma multiplicação por x mais 3 e uma divisão por x mais 3. Então você pode simplificar essa expressão. Tá? Ou seja, a expressão que nós tínhamos aqui inicialmente, que é a x² mais 3x x sobre x mais 3, ela equivale a x. Tá? Ela equivale a x para, né, x sendo diferente de menos 3. Tá? Não pode ser o menos 3 porque senão zeraria. Perfeito? Elas se equivalem nessas duas situações. O que eu posso fazer agora? Né? Já que eu simplifiquei. Eu posso pegar o limite de x² mais 3x sobre x mais 3 para quando x tende a menos 3. E ao invés de calcular esse limite, eu falo, olha, eu vou calcular o limite usando a expressão simplificada. Então, limite de quem? Essa expressão que nós temos aqui, ela equivale ao x. Então, eu vou calcular o limite de x para quando x tende a menos 3. Tá? Esse aqui é um dos limites fundamentais, né? Básicos. Né? Se o limite é x e o x está se aproximando de menos 3, então quer dizer que x se aproxima de menos 3. É x, então você está se aproximando exatamente do menos 3. Tá? Ou seja, quanto mais próximo do menos 3, mais próxima a expressão está também do valor menos
3. Tá? Então, é possível você simplificar a expressão quando você tem o 0 sobre 0, que a imagem é indeterminada. Tá? Vamos para o terceiro caso. Terceiro caso é um limite de 5x menos 20 dividido por x ao quadrado menos 25 para quando x tende a 5. Então, o que é fazer primeiro? Né? Vamos substituir, vamos verificar se eu vou ter resposta. Né? Eu tenho aqui 5 vezes 5 menos 20 dividido por 5 ao quadrado menos 25. Nós vamos ter aqui, então, 25 menos 20 dividido por 25 menos 25. 25 menos 20 dá 5. 25 menos 25 dá 0. Olha o que aconteceu aqui. A gente cai novamente numa questão de valor indefinido, né? No caso, pior do que isso, né? Não é nem indeterminado, ele é um valor inexistente. Tá? 5 sobre 0 ele não existe. Tá? O que eu poderia tentar fazer aqui? Eu poderia tentar fatorar a expressão, mas não iria acontecer igual aconteceu com essa anterior, porque ela só é fatorável se eu tiver a situação do 0 sobre 0. Tá? Porque o valor que eu tenho é raiz tanto da de cima quanto raiz da de baixo. Quando isso acontece, o valor 5 ele é raiz da de baixo, mas não é raiz da de cima. Então ela não vai ser possível ser fatorável. Né? Ela até pode ser fatorável, mas não que isso vai ajudar, tá? Para o cálculo para x igual a 5, ou tendendo igual a 5. Então quando eu caio nessa inexistência, tá? Eu posso afirmar, tá? Que o limite de 5x menos 20 sobre x ao quadrado menos 25, para quando x tende a 5, ele também é inexistente. Tá? Nesse caso, o que aconteceria? Se eu tentasse calcular os limites laterais, de um lado você teria essa expressão tendendo para o mais infinito, e para o outro lado você teria essa expressão tendendo para o menos infinito, o que geraria uma divergência. Tá? Logo, o limite ele não existiria. Tá? Para 0 sobre 0, você teria ali que os dois limites laterais eles convergem para o mesmo valor, no caso aqui convergindo para menos 5. Tá? Mesmo a imagem sendo indeterminada. Na situação, na primeira, você tem que a imagem e os limites laterais, todos eles são exatamente iguais, ou seja, os limites laterais convergem para 1 e a imagem também é igual a 1. Perfeito? Eu espero que esse vídeo ajude vocês nos estudos sobre limites. Claro que é um vídeo preliminar, né? Algo mais introdutório à questão de cálculos de limites, mas já ajuda bem aí nos seus estudos. Espero revê-los novamente, né, num próximo vídeo. Grande abraço. Fui!